Fala galera, eu sou o Daniel do Epic Geek e hoje nós vamos fazer o unboxing do Xiaomi Redmi Pro. Bom pessoal, como eu disse aí na abertura, a gente vai fazer o unboxing dele, mas a primeira coisa que eu gostaria de deixar a observação aí é que esse aparelho aqui, ele é um aparelho cedido. Ele não existe no país para venda oficial, tá? Se existe alguém vendendo, não é com a anuência da Xiaomi, é alguém que importou e está vendendo. Então, esse aparelho ele pode ser adquirido em sites de importação, como Gearbest, Banggood, TomTop e tantos outros. E ele foi cedido gentilmente pelo pessoal da MIUI Brasil. É um fansite que existe aí, fez aniversário de 6 anos há pouco tempo atrás. E é uma galera super de boa. E as pessoas confundem um pouco, acham que eles são um site oficial, mas não. Eles são apenas fãs que se uniram para falar sobre a marca e dar suporte a usuários da marca. Essa galera é capitaneada aí pelo Matheus Raiol, que ele, desde o começo, ele que criou a MIUI Brasil, ele que teve essa ideia de trazer para o país isso, porque ele é um entusiasta da marca, sempre foi. E muito obrigado pela confiança e pela paciência que vocês depositaram em mim para me permitir fazer esse vídeo aí em parceria com vocês e falar um pouco mais sobre o Redmi Pro. Sobre o aparelho, a primeira coisa que a gente tem que deixar observação, deixar esse pequeno parênteses que também vai entrar no review, mas que esse aparelho é um aparelho importado e, portanto, é um aparelho que não possui garantia no mercado nacional. Se você está comprando este aparelho, tenha consciência de que se você tiver um problema, você vai ter que se entender com quem te vendeu ou se virar, né? Importar as peças e pedir para alguém consertar e pagar pela manutenção desse aparelho. Então, saiba desde o começo que é uma compra que você pode, se você tiver algum problema, ter uma dor de cabeça para ter a reposição, o conserto desse aparelho. Existem lojas que prometem dar suporte, eu nunca testei, como é, por exemplo, a Gearbest, ela dá 1 ano de garantia, segundo está lá no site deles. Então, observem também esse detalhe na hora de comprar para não passar perrengue aí depois, porque ele não possui garantia no país e não é homologado na Anatel oficialmente. Então, tenham isso em mente antes de comprar. Vamos para o nosso unboxing? Vamos lá! Bom, pessoal, essa daqui é a caixa do Xiaomi Redmi Pro. A gente tem aqui na frente a foto do aparelho com o nome dele em chinês e o Pro do lado. Do lado também o nome do aparelho, mesma coisa aqui do outro lado. Embaixo não tem nada e em cima só tem uma etiquetinha com algumas informações, né? Que é a versão, quanto de memória RAM, quanto de armazenamento. E aqui a gente tem algumas informações que são do aparelho, né? Como a bateria, 4050 mAh, tela de 5.5 polegadas, OLED, basicamente isso, um Type-C e etc. Vamos pro unboxing do aparelho. O hardware eu estou colocando aí do lado, né? As informações para vocês terem uma noção de qual é o hardware exato que a gente está tendo oportunidade de testar. A primeira coisa que a gente vê é o aparelho. Esse aparelho aqui está com uma película, né, recolocada, porque esse aparelho foi emprestado para a gente, ele já foi preparado, né, com a ROM oficial da MIUI Brasil, então por isso ele está com a película recolocada. A gente de cara encontra o aparelho, né, com a película protegendo aqui a traseira, com algumas informações de e-mail e tal. Depois a gente volta para ele. Uma proteçãozinha aqui, como sempre, né, como todas as caixas. E a gente tem acesso aos manuais,
que obviamente estão em chinês. Não dá para esperar nada mais do que isso, né? Tudo em chinês. E a agulha para acesso ao cartão micro SD para gavetinha. Guardar aqui. A gente tem um outro manualzinho aqui. Aquele dali é um manual rápido. Esse daqui ele já vem em inglês, então já facilita um pouquinho mais. Apesar de que nem sempre o pessoal sabe inglês, mas pelo menos quer tentar descobrir alguma coisa, pelo menos jogar no Google. O carregador de viagem, como vocês podem ver aí, também da Xiaomi, 5 volts, 2000 mAh. Ele vem com padrão que não é o brasileiro, obviamente. Então, se você vai comprar esse aparelho, você tem que ter em mente que você vai precisar comprar também um adaptadorzinho na tua cidade, ou então comprar por fora um adaptador, um carregador igual a esse no padrão nacional. Obviamente você pode comprar de outras marcas, você não precisa necessariamente comprar da própria Xiaomi. Carregador e o cabo micro USB, micro USB não, Type-C, né, que tá lacradinho, e também não vou precisar deslacrar porque eu tenho o cabo que veio no meu Mi Pad, então vou utilizar o mesmo cabo. Deixa eu colocar aqui de volta, para deixar já organizado. Bom, vamos ao aparelho. O aparelho, como vocês podem ver, é na versão branca. Deixa eu tirar aqui os plásticos protetores. Pronto. Bom, como vocês podem ver aqui, ele tem o mesmo... A gente pode dizer que o acabamento, o design lembra um pouco os aparelhos da Samsung, né, de certo modo, na qual a gente vê uma tela com o botão de biometria aqui embaixo. Essa tela é uma OLED de 5.5 polegadas, né? Aqui na frente a gente ainda tem a saída de som, o sensor e a câmera, como eu disse, o botão para biometria e home. Na lateral esquerda a gente encontra a gaveta para micro SIM Dual Chip. Uma observação que vale a pena citar aqui nesse caso é que ela é uma porta híbrida, como a gente vê em alguns aparelhos hoje no mercado, como o Zenfone, entre outros, que você tem que fazer a escolha entre chip micro SD e um chip, ou usar ele como dual chip. Não dá para fazer os dois, a não ser que você faça gambiarra, o que não indicamos. Embaixo a gente tem duas saídas de som, dois parafusinhos e uma saída Type-C. Na outra lateral, na lateral direita, a gente tem o botão Power e os botões de volume. Atrás nós temos um conjunto de duas câmeras, flash dual tone, as duas antenas que também passam para as laterais e a logo da Xiaomi aqui embaixo. Essa traseira, como vocês podem ouvir, é plástico, não é metal, não é nada do gênero, ela imita metal, quase um metal roupa de astronauta. Nesse caso aqui da versão branca ele vem prateado. É uma versão que depende muito do gosto. Eu particularmente acho muito chamativo, mas quem gosta de coisa prateada e tal vai gostar bastante desse formato, que vocês podem ver que ele é bem brilhoso, ó. Ele não é opaco, vocês podem ver aí na contraluz que ele brilha bastante. Então é uma opção bem interessante nesse sentido. E aqui em cima a gente tem o microfone de cancelamento de ruído. Foco. Obrigado, foco.
microfone de cancelamento de ruído, a entrada para microfone, para fone de ouvido 3,5 e um infravermelho aqui, que sinceramente eu não sei para que serve. E falando em fone de ouvido, fica a observação, né? Vocês viram aí no unboxing, o aparelho não conta com um fone de ouvido dentro da caixa, provavelmente por contenção de custos, porque aí você depois compra o fone que mais prefere e tal. Então, se você está comprando esse aparelho, tenha em mente que ele não vem com fone de ouvido também. Bom, é isso. Isso foi um curto unboxing. Um curto, não tão curto, né? Que deu quase 10 minutos, sei lá. E eu vou fazer o review desse aparelho e futuramente vou trazer para vocês mais informações sobre ele, o que eu achei desse aparelho, se vale a pena trazer para o Brasil essa pequena criança aqui. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu polegar aí para baixo e não deixe de assinar o nosso canal, que a gente tem sempre a gente está começando a dar mais intensidade aqui no canal e sempre vai ter coisa interessante aí para vocês. Falou? Valeu, um abraço, tchau, tchau.